Salve, salve, nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Fla Assunção. Nós estamos chegando na manhã dessa quarta-feira para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Bom, porém, antes da gente trazer esse giro de notícias do Mengão, eu peço a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que, por fim, você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão, porque aqui não tem enrolação. Bom, final de temporada, literalmente falando, jogadores e comissão técnica de férias, diretoria atual de malas prontas, enfim. Tivemos agora os momentos finais do futebol do Flamengo na temporada. Traremos agora os números finais do futebol do Flamengo na temporada de 2024. O Flamengo em 2024 realizou 73 partidas com 43 vitórias, 17 empates e 13 derrotas. Um aproveitamento da ordem de 66,7%. O Flamengo marcou 114 gols e sofreu 51. O Flamengo, nessa temporada de 24, comemorou 2 títulos, o de campeão carioca e também o de pentacampeão da Copa do Brasil. Bom, depois do futebol, vamos agora à política, que será a maior novidade no início da temporada que se aproxima. Afinal, a gestão atual, por decisão dos associados, foi reprovada e perdeu as eleições para os próximos 3 anos. Luiz Eduardo Batista é o novo presidente do Flamengo. Com a data de posse do presidente BAP marcada para o dia 18 de dezembro, porém, o exercício do seu mandato só valerá a partir de 1º de janeiro. A transição acontecerá nesse período e a expectativa da diretoria recém-eleita do Flamengo é que a atual diretoria colabore com as informações. Eu acho que não vai haver problema, afinal de contas, até pouco tempo estava todo mundo no mesmo barco. Conversas já foram iniciadas entre Bruno Spindel e BAP, e também entre Marcos Braz e BAP, vocês vão ver logo mais à frente desse vídeo, para que essa transição transcorra com tranquilidade, com transparência e com correção. Ninguém deve ter tempo a perder. O planejamento precisa ser feito de maneira assertiva. Logicamente que parte dele já está em andamento, uma vez que já há datas de reapresentação do elenco, exames médicos e avaliações físicas agendadas, como também a viagem marcada para os Estados Unidos em pré-temporada, agora em janeiro. Conversas com o atual e já garantido treinador Felipe Luiz devem ser marcadas o quanto antes. Felipe Luiz, que embarcou ontem à noite para alguns dias lá na Espanha, que é a terra da esposa dele, Mas isso não haverá problema, porque reuniões se faz por videoconferência normalmente, Essa reunião com o Felipe Luiz deve ser agendada o quanto antes para que se converse sobre a formação do elenco para a temporada de 2025. Nessa questão, imagina-se que o primeiro passo será o anúncio do novo diretor técnico, que, segundo a imprensa, deve ser o português José Boto. Outra situação é a formação com definição de nomes dos prováveis auxiliares do presidente BAP, que deverão ser anunciados durante toda a semana, uma vez que o tempo urge, face a data da posse já ser dia 18. Porém, volto a dizer, o exercício do seu mandato só vale a partir do dia 1º de janeiro. Meus amigos, espera-se com a eleição do novo grupo que setores engessados do Flamengo possam, dentro de uma flexibilidade, contribuir mais para o que acontece no clube, saia dos gabinetes e chegue na ponta, ou seja, chegue no torcedor. Um desses setores é a comunicação do clube. O Flamengo se comunica muito mal com sua torcida, que, como dito anteriormente,
precisa deixar as salas e entrar no ouvido da torcida do Flamengo. A comunicação precisa ser mais efetiva e precisa estar mais perto do torcedor rubro-negro. Quando o Flamengo não se comunica, ele dá margem para que especulações de toda monta aconteçam com o nome do Flamengo. Ontem, segunda-feira, dia 10 de dezembro, foi o prazo final para que pudessem ser inscritas as chapas que irão concorrer à presidência do Conselho Deliberativo do Flamengo, o CODE, eleição que acontecerá na próxima segunda-feira do dia 16. Até o momento, só está inscrita como chapa a eleição do Conselho Deliberativo do Flamengo, a chapa capitaneada por Rodrigo Lomba. Eu mantive contato com alguns setoristas meus, amigos do Flamengo, né? 2 do Coluna do Fla, o Léo José e a Mônica Álvares, mas não obtive resposta deles, e tentei também um contato com a terceira amiga, que é a Raíza Simplício, e essa me respondeu, só que ela não tinha a informação. Ficou de me passar, caso tenha se inscrito alguma chapa para concorrer do Lomba, ela me avisaria, mas até o fechamento desse vídeo ainda não tinha tido essa resposta. Portanto, até então, só Ricardo Lomba inscreveu chapa para concorrer a presidente do Conselho Deliberativo. Deve aparecer alguém lá ligado à gestão atual para que possa colocar seu nome à prova contra o Ricardo Lomba concorrer à eleição do Conselho Deliberativo. Na segunda-feira, dia 9, mesmo dia da eleição, na segunda-feira que passou, no dia da eleição do Flamengo, no CT Ninho do Urubu, aconteceu o início da terceira edição do Flamengo Adidas Cup Sub-16, com a participação de 10 clubes, sendo 2 brasileiros, Flamengo e São Paulo, e 8 estrangeiros, né? Ontem aconteceu a primeira rodada, com a realização de 4 partidas, inclusive com a estreia do nosso Mengão na competição. Veja os jogos e também os seus resultados de ontem. Ontem, o Flamengo estreou empatando com o Dinamo Zagreb em 2-2. O Braga de Portugal também empatou com a Alianza Lima em 2-2. O Arsenal da Inglaterra venceu o Colo-Colo do Chile por 3-1. E o São Paulo, aqui do Brasil, venceu também o Midtjylland da Dinamarca por 3-1. A coincidência é que os 2 primeiros resultados foram 2-2 e os 2 segundos resultados foram 3-1. 2 resultados apenas. Hoje, quarta-feira, irão acontecer mais 4 partidas. O Flamengo, daqui a pouquinho, 8h30 da manhã, com transmissão da Flá TV, enfrenta o Braga de Portugal. Santos Laguna do México enfrenta o Alianza Lima. Independiente Del Valle do Equador enfrenta o Arsenal da Inglaterra. E o Colo-Colo enfrenta o São Paulo. Então, mais 4 jogos e todos os 4 com transmissão ao vivo pela Flá TV. Meus amigos, falando em Flamengo Adidas Cup Sub-16, quem marcou presença ontem no CT Ninho do Urubu, na abertura dos jogos da terceira edição da Flamengo Adidas Cup Sub-16, foi o centroavante do Flamengo, Pedro, que deixando o seu processo de recuperação na academia do CT Ninho do Urubu, foi até as disputas da competição para prestigiar e dar uma força e incentivo aos garotos que, nesse momento, começam a sua vida de jogador. Com a definição de Luiz Eduardo Batista como novo presidente do Flamengo, algumas definições vão sendo explicitadas, como, por exemplo, o que nada mais, nada menos do que Arthur Antunes Coimbra, o Zico, o grande ídolo rubro-negro, será o chefe da delegação do Flamengo, que vai ao Super Mundial de Clubes em junho, nos Estados Unidos. Uma grande ideia, uma grande sacada de levar o maior de todos como chefe da delegação, o que vai dar uma moral grande demais para todo o elenco do Flamengo. O Flamengo, como parte da preparação para a próxima temporada, iniciou ontem, na terça-feira, pela manhã, a venda do pacote Maracanã 2025, ressaltando que o combo dá direito à entrada em todos os jogos do Mengão no ano que vem como mandante no Templo Sagrado. As vendas acontecem até o dia 18 de dezembro, na próxima quarta-feira, às 20 horas.
destacando que o pacote dá acesso aos jogos do Flamengo nos setores Norte, Leste Superior, Leste Inferior e Maracanã+. Os preços variam de acordo com o setor e também de acordo com o plano do sócio torcedor de quem estiver comprando. Então, quem tiver com grana sobrando, vale muito a pena você comprar de forma antecipada os ingressos para os jogos em que o Flamengo for mandante no Maracanã em 2025. Meus amigos, à tarde do último domingo, dia 8, domingo que marcou a despedida de Gabriel Barbosa do Flamengo, de saída do rubro-negro, o atacante fez o derradeiro jogo com o manto sagrado, no empate de 2-2 contra o Vitória. O adeus ao ídolo, inclusive, marcou o recorde público no Brasileirão em 2024. Ao todo, 67.113 pessoas lotaram as arquibancadas do Maracanã. Destes, 62.528 eram pagantes e 4.585 eram de gratuidades. Se Agostinho Rossi foi o jogador do Flamengo que mais jogou em 2024 em minutagem entre os zagueiros do Flamengo, Fabrício Bruno fechou a temporada como o zagueiro mais utilizado em 2024. O zagueiro passou dos 4.000 minutos em campo vestindo o manto sagrado rubro-negro. Meus amigos, o Brasileirão 2024 teve a segunda maior média de público da história do campeonato. A edição atual tem média de 25.781 pagantes por jogo, atrás apenas da edição de 2023, com 26.502 torcedores. Pelo terceiro ano consecutivo, o Flamengo teve a maior média de público do Brasileirão. O rubro-negro levou mais de 970 mil pessoas aos 19 jogos como mandante e teve uma média de 51 mil pagantes por partida. No ano passado, a média foi de 54,4 mil torcedores por partida no Maracanã. Meus amigos, para quem pensou que o dia após a vitória na eleição presidencial do Flamengo por Luiz Eduardo Batista fosse só de notícias de comemorações, enganou-se. A gestão do BAP começou e veio forte nesse primeiro dia. BAP almoçou ontem, terça-feira, em um restaurante da Barra da Tijuca, com o atual vice-presidente de futebol, Marcos Braz, né? Tratando da transição entre as duas diretorias. A boca pequena diz que não caiu muito bem aos mandatários da atual gestão esse encontro de Braz com BAP para tratar da transição. Surgiu também, e essa eu acho uma notícia espetacular, a informação de que o Flamengo fez proposta ao coordenador de base do Palmeiras, João Paulo Sampaio, o popular JP. Inclusive, a proposta já foi comunicada à presidente do Palmeiras, Leila Pereira, pelo próprio João Paulo Sampaio, que nesse momento está analisando a proposta. O Palmeiras torce para que o seu atual coordenador de base rejeite a proposta e se mantenha no Palmeiras. Porém, né, há um alinhamento já entre JP e o provável diretor técnico do Flamengo, José Boto. Isso aumenta muito a possibilidade de JP aceitar a proposta do Flamengo. Lembrando um pouco da importância de JP no Palmeiras, pois existe a base do Palmeiras antes e depois de JP, inclusive mudando drasticamente assim. E o Flamengo está dando um passo muito grande, né? Inclusive mudando drasticamente a filosofia atual da base rubro-negra, que privilegia a venda de seus atletas e não o fomento ao time profissional. Isso vai mudar. O Flamengo está disposto a pagar ao Palmeiras a multa de R$2 milhões para trazer o coordenador de base da seleção ou do Palmeiras, João Paulo Sampaio, o JP. É um passo decisivo que o BAP dá, e olha, é um grande passo, né? Isso muda a performance da base do Flamengo. Bom, meus amigos, para encerrar, o Flamengo convocou conselheiros para reunião na sua segunda-feira de 16
para a eleição do Conselho Deliberativo. E também já convocou seus associados para no dia 18, quarta-feira, para a posse de Luiz Eduardo Batista como novo presidente do Flamengo para o triênio 25, 26 e 27. Meus amigos, meus irmãos, essas são as notícias do Flamengo. Eu vou ficando por aqui, deixando uma até breve, uma até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui!